Sobre os números anunciados, então, pela mineradora, eu converso agora com um colunista aqui do CNN Money, Gilvan Bueno. Muito bom dia, meu querido, para você. Bem-vindo sempre por aqui, hein? Muito bom dia, Débora, e nossa audiência. Uma alegria estar aqui com você. Débora, queria te fazer um pedido especial, antes da gente começar, em nome da CNN Money, você e todos, mandar as nossas condolências, os nossos sentimentos. Nós somos grandes entusiastas do mercado de capitais, ele permite que as pessoas, as empresas participem. Então, a nossa homenagem ao Charlie Click, que faleceu, a sua família, e que isso sirva de exemplo para a gente ter uma liberdade de expressão, para a gente conseguir falar. Então, nossa homenagem antes de eu começar aqui, eu não poderia deixar de fazer isso. Perfeito, meu querido. Homenagens mais do que recebidas e justas. Gilvan, vamos lá então falar sobre essa Vale, porque olha, eu quero entender primeiro como que você interpreta essa decisão agora, né, da mineradora de reduzir essa previsão de investimentos para 2025. Isso seria um sinal talvez de maior disciplina financeira ou realmente seria um reflexo de dificuldades operacionais? Qual que é a principal interpretação, o principal recado? Débora, um recado muito, muito exemplar, extraordinário para os empresários brasileiros, para que eles possam pensar em algumas questões. A primeira questão, Débora, é preservação de capital. Num mundo muito volátil, com guerra comercial, com mudanças tarifárias, com novas percepções de negociações e com uma possível redução da demanda global, principalmente pelo seu principal comprador, que é a China, preservar o capital é algo muito eficiente. E aí, logo em seguida, essa preservação de capital, ela não acontece pela questão de redução de projetos, mas sim pela questão da eficiência, é de fazer mais com menos usando a tecnologia. Então, Débora, a primeira grande mensagem dessa decisão é a preservação de capital, olhando para coisas que são mais lucrativas e que não consomem tanto capital. Então, isso vai ser a próxima dinâmica para os empresários brasileiros, para conseguir atravessar guerras comerciais, novas questões tarifárias e uma possível redução de demanda dos seus principais compradores. Essa redução, Gilvan, essa redução de investimento poderia ter alguma relação, por exemplo, direta com as perspectivas de preço do minério de ferro, ou seja, o mercado global mais fraco, mais incerto, pressionando a Vale agora a rever planos? Porque, assim, se a gente para pensar que temos, né, esse tarifaço em andamento que ainda atribui tanta incerteza no mercado, impacta diretamente, pode, né, impactar diretamente crescimento de várias, né, potências globais, inclusive um dos maiores dos nossos clientes, que acaba sendo justamente a China. Então, portanto, teria uma relação direta com essa expectativa do preço do minério de ferro, talvez aceleração da economia global? Débora, ótima pergunta, e a gente precisa colocar o nosso olhar em julho. Em julho, a Vale já tinha feito um comunicado mostrando que ela ia reduzir a sua produção de minério, uma vez que o seu principal comprador, a China, passe por uma mudança e pode ter uma redução de demanda. O preço do minério sobe quase 10% no ano, está próximo ali entre US$ 115 a tonelada. Então, ela passa por uma nova mudança e sim, o seu principal comprador. E aqui, Débora, tem uma questão muito importante, que essa redução de investimento, mais uma vez, ela não prejudica o que vai acontecer, mas ela olha para um outro lugar, por exemplo, uma dedicação aonde ela pode ter maior lucratividade, como cobre, como níquel. Então, sim, ela já está olhando essa redução de demanda global do seu principal comprador, um mundo mais aquecido por uma questão tarifária, por guerra comercial, mas que ela olha para produtos que são mais eficientes e que podem dar maior lucratividade nesse momento de incerteza, preservando o capital. E qual que deve ser o maior impacto disso, né, na precificação das ações de tela? Pelo menos eu estava acompanhando aqui, as ADRs da Vale ontem fecharam em alta, 1,45%, né, lá nos Estados Unidos. Obviamente, a gente tem toda uma atrelação, né, na cotação em relação aos preços da commodity, mas qual que ainda deve ser o efeito, né? Ou seja, estava já precificado, já existia uma expectativa de uma revisão dessas, pega de surpresa, ainda vai ser precificado? Qual que deve ser a reação de mercado em relação ao preço dos ativos, né, de tela nesse momento, Gilvan? Quando a gente olha para a construção de patrimônio através de remuneração ao acionista, Débora, é aqui que a gente coloca o nosso olhar sobre essa questão da Vale. Por quê? Uma vez que ela reduz o seu capex de 5,9 para 5,4, isso faz uma sobra. E essa sobra pode se materializar em
dividendos extraordinários. E por causa dessa percepção de menor capex, podendo ter aqui a distribuição de dividendos extraordinários, a gente teve, principalmente no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, como você destacou nas ADRs, uma alta, porque os investidores começam a entender que a gente pode ter aqui uma remuneração de acionistas que já é atraente, um pouco maior. Então, do ponto de vista para quem investe nas ações da Vale, ele pode ter aqui uma perspectiva nos próximos meses de que tem aqui uma distribuição de dividendos. E isso é ótimo, porque quando a gente olha para o mercado de ações, muitas pessoas pensam muito nessa questão do ganho de capital, comprar na baixa e vender na alta. Mas para quem olha para a construção de patrimônio no longo prazo, a distribuição de dividendos é uma variável importante e essa decisão pode impactar muito de maneira positiva os investidores. Você até antecipou que seria a minha próxima pergunta para você, que era sobre dividendos. Se isso representaria, né, nesse momento, uma possibilidade de dividendos mais robustos em 2025, trazendo mais atratividade para as ações da Vale, Gilvan. Débora, adiantei, porque esse é um ponto importante. Você sempre faz ótimas perguntas para a gente conseguir construir esses cenários, porque o dividendos ele nasce de uma questão importante. E a sua pergunta, Débora, ela lembra o seguinte: o que o investidor tem que olhar agora? O investidor, quando ele olha para uma empresa, e uma ação é uma empresa, ele tem que olhar para a estratégia, para o time, para os conselhos. Até os conselhos são importantes, porque você vai ter aqui uma nova leitura, Débora. Qual leitura? A leitura de que esse é o momento de preservação de capital, que você não pode pensar em projetos que possam consumir muito o seu capital, que é o momento de você olhar para esse cenário de incerteza e ajustar a rota, entender se vai fazer sentido fazer esses investimentos. Então, o investidor que precisa agora tomar decisões de manter ativos no seu portfólio e quer entender isso, ele tem que olhar como a gestão está fazendo isso. E no caso da Vale aqui, ela faz uma coisa interessante, que é preservar o capital, entender se faz sentido usar a tecnologia para fazer projetos mais estratégicos. Então, do ponto de vista de construção de patrimônio, Débora, de decisão de uma empresa, das empresas agora colocar o seu plano estratégico e redefinir a rota é importante. Então, essa decisão ela tem um impacto não só no dividendos, mas de uma empresa que está atualizada, tomando as decisões para um momento de muita incerteza no futuro. Agora, Gilvan, pensando em concorrência, né? Porque, assim, empresas como BHP, Rio Tinto, bem, elas seguem ainda investindo em expansão. A Vale corre o risco de perder competitividade internacional ao reduzir, por exemplo, projetos de crescimento? Débora, pricing power. Pricing power é o que o Warren Buffett chama de moat, né, que são aqueles esforços que fazem a vantagem competitiva. E a Vale tem uma grande vantagem competitiva, ela tem um grande moat, que é o quê? A qualidade do seu minério. Os seus concorrentes, eles estão ali brigando, mas a Vale tem a melhor qualidade de minério de ferro do mundo. E isso traz para ela uma grande vantagem competitiva, que a gente chama isso de pricing power. Então, nesse caso, seus concorrentes, ela, mais uma vez, ela não reduziu o que ela iria fazer com seus principais projetos, ela só é mais eficiente gastando menos e olhando outros produtos, por exemplo, como o cobre, que nesse novo mundo de inteligência artificial, de projetos, o cobre tem uma vantagem por ser um grande condutor. Então, ela está olhando aqui para outros cenários, não está mudando, mas está entendendo que a rota talvez precise ser ajustada, mas ela tem pricing power, que é o produto de extrema qualidade e dá um lugar sempre destacado nas negociações. Falamos sobre o efeito direto nos ativos da companhia, Gilvan, mas eu também quero entender o efeito setorial, né, dessa decisão da Vale. Você acredita que isso pode acabar contaminando de alguma forma a percepção mesmo sobre as outras mineradoras e também empresas, né, que estão ali listadas no mesmo setor na B3? Essa sua pergunta ela nos coloca o seguinte: se você tem a principal empresa com melhor qualidade de minério fazendo um ajuste da rota, entendendo o que vai acontecer, os investidores vão colocar a luz no seguinte: e as outras companhias, elas irão fazer a mesma coisa? Então, nas reuniões de conselho, você vai ter ali uma convocação para entender o seguinte: olha, esse grande player dominante aqui está fazendo isso. A gente vai na direção contrária ou a mesma? Então, agora os investidores e os conselhos de administração irão verificar como será a rota. Então, acaba que a Vale ela faz aqui um benchmark estimulando os demais. Então, se outras companhias pensarem em coisas diferentes, os seus stakeholders, os seus investidores irão falar, olha, talvez não faça sentido nessa direção. Perfeito, meu querido. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Gilvan, sempre um ótimo papo, ótimos pontos. Conversamos aqui com o Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Muito obrigada, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima. Ótimo dia para você e nossa audiência. Até mais.